Olá, o canal A Palavra de Bênção está de volta e trazendo mais uma mensagem de salvação, de exortação para você. Nesse momento eu quero falar um tema bem interessante sobre liberdade. Qual é a verdade que liberta? E o que é liberdade? Nesta mensagem nós vamos entender um pouco lendo o Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 a 36, que diz assim: Jesus dizia aos judeus que havia crido nele: Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizeis sereis livre? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde encontrar liberdade? É a pergunta que eu quero deixar para você que assiste às nossas mensagens refletir. E o que é liberdade? Você pode procurar até por outros meios para ser libertos dos seus medos, das suas angústias, dos seus sofrimentos e principalmente do pecado. Mas tudo isso são paliativos. Você não vai encontrar sair dessa situação em outra pessoa, em outro lugar, a não ser na palavra de Deus, a Bíblia, e em Jesus. O versículo 32 que eu li diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 34 vai dizer assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, Jesus é a chave para nos libertar do pecado e também de todas as coisas. O início de todos os problemas do homem, homem no sentido genérico, o ser humano, começou no Éden e começou com o pecado da desobediência. A semente ali foi lançada e eles comeram, se absteram ali da vontade de Deus e deixou-se levar por aquilo. E aí o pecado entrou na humanidade. Então veja, no livro de Êxodo, Deus apresenta aquele povo que fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, ou seja, era um povo que vivia escravo ali de Faraó e foi liberto, mas foi liberto por Deus. Isso nos mostra, apenas uma passagem da Bíblia já nos mostra que toda liberdade vem de Deus. Nos dias em que vivemos, nos dias atuais, as pessoas são cheias de conceitos, cheias de achismo, e cada um declara ter a verdade pessoal, ignorando a única verdade. E é nessa prisão que cada um se imagina livre. Então veja, a cegueira do coração do homem não deixa ele olhar para Deus, para a sua palavra e ver que a única verdade vem de Deus. Porque o pecado nos cega, o pecado rouba a nossa identidade, o pecado nos faz pensar naquilo que não é verdade. A nossa vontade se torna escrava dos desejos pecaminosos. No pecado nós somos depravados, nós somos pessoas que só pensam em si própria. Então, eu quero apresentar nessa mensagem sobre qual a verdade que nos liberta e como nos libertar e por que estamos presos. A primeira dela é o pecado, como eu já falei algumas vezes aqui até agora. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado,
no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Efésios 2, de 1 a 3. Pecado. A origem dos que se voltam contra Deus é uma só: o reino das trevas. O texto diz que estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus. Andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, fazendo a vontade desse mundo, fazendo as coisas erradas. Satanás, ele programa o ser humano, a sociedade, para pensar que você é alguém de valor, que você não necessita de nada, você é autossuficiente, você é uma pessoa bela, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa. E muitas vezes, realmente, você é tudo isso, mas você vive de uma forma enganosa, não reconhecendo que essas coisas vêm de Deus. A separação entre o homem e Deus impede esse relacionamento íntimo para descobrir tudo isso. Então, precisamos ser libertos do pecado. Uma outra coisa, a cegueira espiritual. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, que estão encobertos, entre os quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 2 a 4. Cegueira espiritual. Cegueira significa trevas. Cegueira espiritual faz com que o homem não tenha, homem no sentido genérico, ser humano, não tenha comunhão com Deus, mas tenha comunhão com demônios, tenha comunhão com o pecado. Espíritos enganadores acorrentam as pessoas através de uma cegueira espiritual. Não faças aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caia em armadilhas. Pelo contrário, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas sagradas e cortarei os seus acerins, que são deuses dos Egípcios. Êxodo 34, 12 a 13. Ou seja, Deus fala para aquele povo de Israel: não faça aliança com os habitantes da terra para não cair em armadilha. E é isso que ele está falando comigo e com você através dessa mensagem, para nós não cairmos nessas armadilhas, para nós termos a verdade que liberta, que é Jesus. A morte espiritual, ela vem trazer isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Morte é o destino de toda a humanidade, é a consequência do pecado. A morte física vem sobre todos, mas a morte espiritual é a pior, porque vai ser a separação eterna de Deus. Mas o texto vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é um presente de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ou seja, nós passamos por situações de pecado. O pecado nos leva a uma cegueira espiritual, nos leva a uma morte espiritual e outras coisas. O pecado, ele tem atrativos que ninguém pode negar. O pecado nos apresenta situações boas, bonitas, agradáveis, lugares, pessoas, coisas, riquezas que muitas vezes não vêm da vontade de Deus.
é da vontade de Satanás para te atrair, para me atrair. Então a gente precisa estar atento a qual é a verdade que liberta. É a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus, ou a verdade do pecado, que te mostra coisas lindas e maravilhosas? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, que essa mensagem possa trazer ao seu coração essa realidade. E talvez você que esteja assistindo, você vai falar assim: mas eu sou cristão, eu sou salvo, eu tenho certeza de que eu estou com Jesus. Amém, glória a Deus. Mas você precisa, assim como eu, estar alerta, estar atento, porque Pedro vai dizer isso, que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, pronto para tragar aqueles que estão aí. Então, cuidado se você já é cristão. E se você não é cristão, não tomou a decisão com Jesus ainda, está assistindo essa mensagem, que ela venha poder trazer as verdades ao seu coração e libertar você também de todo o pecado. E lembrando, como eu sempre digo aqui, eu posso te ajudar, ensinando você, estudando a palavra de Deus com você. Se você é daqui da cidade de Patrocínio Paulista, você pode vir à Igreja Batista, aqui na rua Itirapuã, 2365, nos cultos que nós temos às quarta-feiras, aos domingos, ouvir a palavra de Deus e aprender sobre essa verdade e ser liberto também dela. E que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa continuar conosco nesse canal. Que Deus te abençoe. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família.
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou